meus amigos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Hoje faz 3 anos que inaugurou esse Memorial da Vergonha aqui atrás, o Memorial Luiz Carlos Prestes. Deixa eu mostrar para vocês direitinho isso aqui. Faz 3 anos que essa inutilidade foi construída na beira do rio, tá? Um terreno privilegiado, uma área caríssima. Esse terreno é um terreno público, tá? Que foi doado pela prefeitura, concessão de 90 anos, renovável por mais 90 anos. E esse memorial, ele caiu como uma bomba aqui na nossa orla do Rio Guaíba, porque precisavam viabilizar a construção do prédio da Federação Gaúcha de Futebol, tá? Eu vou contar em breve para vocês tudo isso que aconteceu em detalhes. Antes de mais nada, eu quero pedir que vocês curtam e compartilhem o vídeo e que façam ele chegar ao maior número de pessoas possível. Esse memorial, Luiz Carlos Prestes, homenageia um genocida, um assassino, um comunista, o símbolo do atraso, de todo o atraso do comunismo no mundo. E a gente teve o desprazer de ter que ter um troço desse enfiado na parte mais nobre de Porto Alegre. Para vocês verem, faz 3 anos que inaugurou, quase não acontece nada aí dentro, tá? Esse prédio é utilizado mais em época de campanha. A gente já viu manifestação política aqui, inclusive com faixas presas em volta, escrito Lula livre. A gente viu o comício feito aqui dentro. Olhem o abandono que tá. A grama alta, tá? Troço horroroso, chega a estar desbotado. E assim, vou contar para vocês a história de como isso veio parar na nossa cidade e de como isso é uma vergonha. Olhem o ângulo, olhem o lugar que nós estamos. Vou mostrar o outro lado da rua. Esse outro lado da rua, que também está razoavelmente abandonado, tá? É o Anfiteatro Pôr do Sol, que eu considero que parece uma patente gigante colocada na beira do Rio Guaíba, né? Uma obra que obviamente precisa ser modificada, restaurada. E depois eu vou contar para vocês também o que estava previsto pela esquerda para ser construído ali do lado desse Anfiteatro Pôr do Sol, que faz parte do projeto maior que se chamava Caminhos da Soberania, que é uma abominação que tentaram fazer contra a nossa cidade. Aqui o Memorial Luiz Carlos Prestes. E eu vou contar para vocês a historinha dele, tá? Vou mudar aqui, vou deixar ele no fundo, enquanto eu converso com vocês. Tá ali a abominação, para vocês não perderem ele de vista. Esse terreno está concedido 90 anos, renovável por mais 90 anos. Área pública. E em 2017 nós perdemos uma votação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na época, eu fiz uma manifestação aqui na frente, um mês mais ou menos antes da inauguração do memorial, pedindo que o prédio não fosse destinado à homenagem de um assassino, de um genocida, de um comunista. Alguns vereadores se movimentaram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e na época o vereador Vambert de Lourenço tentou redesignar o prédio do memorial, dando a ele uma outra função. Na época a proposta do Vambert era o Museu para o Povo Negro, algo parecido com isso. Mas na verdade nós queríamos que fosse um museu para as vítimas do comunismo, um museu para as vítimas do totalitarismo. E é isso, porque ele é um mausoléu, ele é preto como a morte, vermelho como o sangue, e em cima ele ainda tem uma foice estilizada para adornar quem passar voando por cima, enxerga essa aberração, obra do comunista arquiteto Oscar Niemeyer, no coração da área nobre da orla de Porto Alegre, tá? Na época que a gente tentou a redesignação do prédio, nós perdemos por 19 votos a 13. Eu prometo para vocês que eu vou atrás desses votos, para saber quem votou contra e quem votou a favor. Eu acho que isso é muito importante agora que nós vamos escolher os vereadores da capital. Muito, realmente muito importante, tá? Em 2008, quando a negociação foi feita, a proposta do então deputado, aliás, do então vereador Vieira da Cunha, para que esse terreno fosse doado, essa proposta é de 2008, tá? Só tivemos uma bancada que votou contra. Na época, eu acho que era o PDS, tá? Hoje seria a bancada do PP.
Só eles votaram contra essa aberração aqui, tá? Eu vou ler alguns trechos de matérias que foram publicadas quando da horrenda inauguração desse prédio em 2017. Todas elas contra nós que estávamos tentando redefinir o local, tá? Eu acho que essa daqui é... Eu peguei do Correio, peguei do Sul 21, né, que adora isso aqui atrás, e peguei da Zero Hora. Então a gente tem assim, ó. A época da aprovação da lei que destinou o terreno à homenagem, o então parlamentar do PDT foi ao encontro de Niemeyer, amigo do Prestes, e pediu um projeto para um memorial. Foi prontamente atendido. Niemeyer não apenas elaborou o projeto da área de 700 metros quadrados, marcado pelas curvas que fizeram a fama de várias de suas obras, como doou o documento que originou a obra para a capital. O contexto político em que se deu a aprovação da homenagem a Luiz Carlos Prestes, que aderiu à ideologia comunista após o exílio na Bolívia, no fim da década de 20, era de fato diferente do atual. O projeto de Vieira da Cunha foi aprovado durante a gestão do petista Olívio Dutra, em uma época em que a esquerda prosperava em Porto Alegre e sempre foi visto com entusiasmo pelos políticos do PDT, partido do qual Prestes foi presidente de honra. Apesar disso, na visão da direção do memorial, a rejeição de parte da população, nós, né, que rejeitamos, se deve à movimentação de grupos específicos com inclinações nazifascistas. Nós somos os nazifascistas que não queríamos a homenagem a um comunista assassino genocida que cometeu um feminicídio ao mandar matar a menina Elza, tá? Uma adolescente que teve todos os ossos do seu corpo quebrados para caber dentro de uma mala e ser enterrada no pátio de casa, porque ela sofreu um julgamento do Tribunal Vermelho, foi tratada como traidora da causa e a morte dela foi encomendada pelo Luiz Carlos Prestes. Esquerda linda, hein? Homenageando um feminicida, não é assim que vocês chamam? Pois então, um feminicida, um terrorista, um assassino, um líder do genocídio mundial que se chama comunismo, tá? E aí vem as lindas declarações. O diretor do memorial à época, Jorge Garcia. Não é uma questão ideológica. O que a gente vê é uma absurda negação e distorção da história. Essas pessoas são inimigas da cultura, inimigas do humanismo. Isso não haverá no nosso museu, será uma casa viva e livre. Tá se vendo? Olha que casa viva e livre. Nada acontece nesse prédio. Aliás, na inauguração ele foi prestigiado por pessoas como Ciro, né? Que queria ser candidato a presidente da República. Esse prédio foi prestigiado pela Dilma Rousseff. Esse prédio foi prestigiado pelo Lula. E eles querem dizer que isso não tem nada de ideológico. Estão brincando conosco, né? Isso aqui é uma obra puramente ideológica. Continuando as aberrações. Por favor, amigos, curtam e compartilhem essa live, não deixem ela ficar apenas entre nós. Para o professor do Departamento de Ciência Política da URGS, Luiz Gustavo Grohmann, esse texto é de 2017, as manifestações contrárias ao memorial não mostram respaldo na história, e essas pessoas só querem chamar atenção para si, tá? Esse memorial ele levou 27 anos para ser inaugurado. Tá? Ele tinha uma programação vasta de inauguração. E aqui diz por que foi escolhida a data, que dia é hoje, qual é a importância dessa data de 28 de outubro. Pois então, meus amigos, eles dizem que não é ideológico, né? Essa data de 28 de outubro, ela é a data do centenário do início da Revolução Bolchevique na Rússia. 28 de outubro foi escolhido porque há 3 anos atrás, hoje faz 103 anos do início da Revolução Bolchevique, que trouxe o comunismo para a Rússia e de lá exportou para o resto do mundo. Então, esse memorial ultra ideológico, comunista, genocida de esquerda, foi inaugurado em homenagem, na data em homenagem à Revolução Russa, 28 de outubro. Hoje faria 103 anos, tá? Segundo o diretor do memorial, o memorial tem um tripé: homenagear um patriota, o revolucionário e o comunista. E não é ideológico, né?
Ele será um espaço não de um grupo de comunistas, mas da cidade de Porto Alegre. Graças a Deus a gente vê que a cidade de Porto Alegre refugou esse memorial, tá? Porque esse lugar é assim, ó. Ele é o retrato da decadência da esquerda e do comunismo. É isso que isso aqui significa, tá? Um lugar onde ninguém vem visitar. Por quê? Porque as pessoas não querem ver coisas associadas a genocidas comunistas, esquerdistas, que não são símbolo da nossa história. Aliás, se a gente precisasse homenagear todas as pessoas que foram importantes na nossa história, nós teríamos que homenagear muitos outros ditadores, muitos outros totalitários, como Getúlio Vargas também foi um ditador que não pode ser negado. E aí eu vou até deixar uma provocação aqui para vocês. Toda vez que falam em trocar nome de rua e derrubar monumento, eu pergunto, e dos de esquerda, quando é que isso vai ser feito? Então, se é para revirar a história, que valha para os dois lados, senão é melhor deixar as coisas como elas estão e a gente que faça o julgamento da história. Vou continuar aqui, eu tô com as minhas duas amigas aqui me ajudando. Tira esse papelzinho aqui. Tá, vou continuar para vocês, que a história não termina aí, tá? Os nossos críticos na época que nós não queríamos essa inauguração disseram que nós éramos anões morais, representantes da mediocridade e da corrupção. E que esse momento que os gaúchos inauguram esse monumento na capital para homenagear e reconhecer a memória de um homem que amou o Brasil, seu povo e contribuiu para o fim de um modelo rural, escravocrata e elitista, declarou Ciro Gomes neste sábado durante a inauguração. Isso em 2017, né? Ciro Gomes falando do modelo escravocrata e elitista, ele que é o coroné do Nordeste, né? Ele que é o coroné do Ceará, junto com seu irmão, Cid Gomes, vulgo motorista de trator, né? Eles são muito democráticos, obviamente, não são coroné lá no Ceará. Vamos fazer de conta que ele sabe o que é isso, tá? Diversos políticos marcaram a presença no evento de inauguração dessa abominação há 3 anos atrás. O ex-governador Olívio Dutra também esteve presente, assim como a maravilhosa deputada, que é isso? Maria do Rosário. Então, meus amigos, quem foi Luiz Carlos Prestes? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas ele foi o criador da coluna Prestes, que percorreu o país inteiro, que depredou, que roubou, que destruiu, né, no seu caminho, roubou muita coisa, tá? Matou pessoas. Esse é o memorial Luiz Carlos Prestes, é um memorial indigno de estar no coração da nossa cidade, na beira do Rio Guaíba. Me entristece cada vez que eu venho passear, eu venho muito aqui pra Orla, e tenho que ver essa coisa preta aqui atrás de mim, tá? Esse mausoléu da vergonha, coisa horrorosa, parece um monumento à morte mesmo. Por isso que eu digo, tem que ser redesignado memorial às vítimas do comunismo. E eu vou propor isso se for eleita vereadora de Porto Alegre. E eu tenho certeza que se a gente eleger uma bancada forte, alinhada com a direita, com o centro-direita, que tenha princípios e valores e saiba reconhecer que a esquerda internacional, que o socialismo e o comunismo só trouxeram morte e desgraça para o mundo, isso aqui há de ser redesignado. Tá? Me ajuda aqui, ó. Pega esses aqui. Feminicida. Agora deixa eu contar pra vocês. Elza Fernandes, tá? Codinome, que eles usavam codinome, Elvira Cupelo Colônio, foi uma militante política do Partido Comunista Brasileiro, morta por estrangulamento em 1936 pela suspeita de trair os comunistas. A decisão foi tomada pelo líder Luiz Carlos Prestes, com consentimento de Olga Benário Prestes. Pelo crime, Luiz Carlos Prestes foi condenado em novembro de 1940 a 30 anos de prisão, tendo Getúlio Vargas, tá, feito anistia para ele em 45, ou seja, ele ficou preso pela morte, pelo mandato da morte da Elvira, Elza Fernandes, apenas 9 anos. Essa menina, antes de ser morta, ela foi torturada, brutalmente espancada, e tudo isso está registrado em cartas
que foram descobertas no acervo de Prestes. Não estou inventando nada disso, gente. Tudo isso é história e está registrado, tá? Ela foi julgada pelo Tribunal Vermelho, que é a forma que os comunistas gostam de julgar e matar uns aos outros. Tem alguém berrando lá de dentro, mas eu vou fingir que não estou nem ouvindo, tá? Aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre os caminhos da soberania. Só um pouquinho. Deixa eu só me achar aqui. Pega esse aqui, ó. Caminhos da soberania, gente. Mostra que o projeto nefasto deles não era só construir essa coisa horrenda aqui atrás. O projeto era muito mais ambicioso. Eles queriam estabelecer que aqui na orla do Rio Guaíba, essa avenida aqui, Edivaldo Pereira Filho, ela seria chamada de Caminho da Soberania. Soberania do comunismo em Porto Alegre, por óbvio, né? Porque esse caminho ele previa desse lado essa coisa horrorosa e do outro lado, num terreno do tamanho de um estádio de futebol, eles conseguiram a concessão por 60 anos de uma área gigantesca onde seriam construído outro horrendo memorial feito pelo Otto Niemeyer, onde saltariam a olhos vistos, para quem passasse de carro, 3 gigantescas cabeças de concreto. Uma do Leonel Brizola, uma do João Goulart e uma do Getúlio Vargas. As 3 cabeças saltariam para quem passa por ali. Olhem que coisa horrorosa, que era o que eles estavam prevendo para nossa cidade. Então eu vou ler para você sobre isso. Caminhos da Soberania. Primeira obra de Niemeyer em Porto Alegre, o Memorial Luiz Carlos Prestes, não seria a única. Pega esse aqui pequenininho. Tá? A ideia dele é contar a história brasileira a partir de 1907. O prédio contará, esse prédio que eles queriam colocar ali, na beira, bem na beira do Rio Guaíba, do lado do Anfiteatro Pôr do Sol, era um museu que contaria as histórias de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Também é assinado por Niemeyer. Tá? A ideia dele é contar a história brasileira a partir de 1907, quando Getúlio se formou na Faculdade de Direito da URGS. Eles queriam botar ali um museu interativo tecnológico, tá? E aí transformariam essa rua, que tanta gente ama vir para pedalar no final de semana, para curtir a família, numa rua completamente ligada à esquerda internacional, uma homenagem ao Foro de São Paulo, à intentona comunista e a todo tipo de podridão que a esquerda internacional representa, tá? Pobre de nós. Mas vejam bem, o projeto também foi ideia do ex-político Vieira da Cunha, tá? Ele queria que esse prédio permitisse entrar por uma espécie de túnel do tempo, que contaria a história recente do Brasil na perspectiva dessas lideranças, explica Vieira. E ele criou a Fundação Caminhos da Soberania, tá? Foi criada essa fundação para arrecadar recursos, para botar essa obra horrenda de pé nesse terreno que havia sido concedido a eles pelo prefeito, então prefeito Fogaça, não foi o Olívio concedeu esse aqui e o Fogaça concedeu aquele ali. Tá? Lembrando que na época o PDT de Fortunati, que agora está no PTB, na época o PDT de Fortunati era o vice do Fogaça, tá? Deve ter pressionado para que isso acontecesse também. Então, esse memorial horrendo, que era o Museu Tecnológico das 3 cabeças horrendas de pedra, eles pretendiam conseguir um financiamento com a Petrobras, gente, vejam bem. A possibilidade da Petrobras patrocinar a iniciativa. E isso foi abortado, tá? No momento em que as investigações da Lava Jato descobriram sobre os possíveis desvios da estatal, cancelando a hipótese da estatal colocar dinheiro nesse horrendo museu do trabalhismo que nós teríamos que engolir em Porto Alegre se não fosse isso. Em 2016, o Fortunati entrou com um projeto para retirar a obrigatoriedade das 3 cabeças de concreto, mas mantendo o museu, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês o documento aqui na minha mão, estão vendo? Quem quiser pesquisar, tá no site da Câmara Municipal de Porto Alegre, 6 de abril de 2016, título:
Caminho da Soberania. Executivo retira previsão de monumentos. Então, está em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre, projeto de lei complementar do Executivo. Eu vou dizer aqui várias vezes, projeto do Fortunati, projeto do Fortunati, projeto do Fortunati, que está em segundo lugar nas pesquisas para prefeito de Porto Alegre. Isso aqui, gente, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, tá? Eu estava conversando agora há pouco com meu amigo, vereador Felipe Camozato, é que entre 2017 e 2018, mentira, entre 2018 e 2019, isso aqui foi revogado, tá? Isso aqui foi revogado e essa área, ela vai ser destinada, se chama trecho 2 da Orla do Guaíba, e vai ser destinada a uma outra obra. Provavelmente no mesmo local onde seria colocada essa aberração desse museu das três cabeças, vai estar a roda gigante, enorme aquela, estilo a roda gigante de Londres, que é o projeto da prefeitura para colocar esse local. Projeto que foi feito justamente para garantir uma melhor destinação a essa área, que por óbvio não poderia ser doada a um partido político para fazer propaganda política e ideológica no coração da nossa cidade. Mas eu vou continuar lendo, porque eu acho que vocês precisam saber qual era a intenção do Fortunati à época, em 2016. Então, está em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre, projeto de lei complementar do Executivo, que propõe alterar a descrição da área destinada à implantação do Memorial Caminho da Soberania, bem como o número de monumentos que dele fazem parte. A alteração proposta retira do texto atual da lei que concedeu à área a Fundação Caminho da Soberania. Gente, prestem atenção, eu estou com a lei aqui na minha mão, a lei número 10.390, de 22 de fevereiro de 2008. Vou repetir. Lei 10.390, de 22 de fevereiro de 2008. Se algum de vocês puder escrever isso para os outros poderem pesquisar, essa é a lei que concedia aquele terreno lá durante 60 anos para a Fundação Caminhos da Soberania do PDT fazer a sua obra. Esse aqui está concedido por 90 anos, com direito à renovação por mais 90 anos. Tá? Então aquele lá a gente se livrou momentaneamente. Espero que, se o Fortunati não tenha ideias de tirar isso do papel de novo, por isso que não podemos correr o risco de eleger prefeitos de esquerda na nossa capital, porque eles com certeza vão querer reativar aberrações como essa, transformando Porto Alegre num marco do turismo internacional dos comunistas. Tá? Tenho certeza que nenhum de vocês deseja isso para nossa pobre e já decadente cidade. Turismo de comunista era só o que faltava, tá? Então vou continuar. A previsão de edificação de um conjunto de 3 monumentos que abrigariam os memoriais de Leonel Brizola, João Goulart e Getúlio Vargas. Os 3 blocos arquitetônicos teriam uma área na base de cada um deles de aproximadamente 375 metros quadrados, com altura de 4 metros, sendo fixado nos topos o busto de cada um dos homenageados. Gente, eu quero lembrar aqui, para quem está entrando só agora na live, que eu, como vereadora de Porto Alegre, vou propor a redesignação do Memorial Luiz Carlos Prestes e vou tentar construir uma base dentro da Câmara de Vereadores suficientemente forte para que a gente redesigne isso aqui como um museu em homenagem às vítimas do comunismo e dos regimes totalitários pelo mundo. Tá? É um final muito mais nobre para o dinheiro público que foi aplicado aqui. Tem gente que me escreve, por que não explodem de uma vez? Porque teve dinheiro nosso envolvido nisso aqui. Tá? O terreno é público, eu duvido que alguém exploda isso aqui, mas a redesignação é bem mais fácil, entenderam? Então vamos continuar, porque vocês precisam saber quem são os autores dessas ideias absurdas para nossa pobre cidade. A autoria do projeto Caminho da Soberania é do arquiteto Oscar Niemeyer. Por sua trajetória profissional com reconhecimento internacional, Oscar Niemeyer traz orgulho e referência cultural às cidades que recebem e executam proposta arquitetônica de sua autoria, afirma o prefeito, então, José Fortunati. Além do impacto positivo na autoestima dos cidadãos, a imagem externa da cidade ganha em atratividade. Não, pausa. Vou repetir para vocês, filmando só esse lado de cá. Frase do Fortunati, então prefeito de Porto Alegre.
a imagem externa da cidade ganha em atratividade e, consequentemente, em destaque turístico, quando da existência de uma obra deste notável arquiteto. Olhem a obra notável. Olhem a obra notável, tá? Então, gente, isso parece meme pronto, tá? Isso parece ironia. Continuando, porque nós não vamos deixar isso barato, né? Vamos lá. A Fundação Caminho da Soberania é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mas com muitos fins ideológicos, né? Que tem entre suas finalidades a preservação e a promoção da história política, e a difusão dos ideais de Leonel Brizola, João Goulart e Getúlio Vargas, ou seja, um propósito pura, única e exclusivamente ideológico. Vocês já pensaram que coisa linda? Esse Museu Tecnológico do Trabalhismo, recebendo turminhas de alunos das escolas, primeira série, segunda série, terceira série. Vejam só quem são os papais da nossa nação, quem são aqueles que realmente se preocupam com os pobres trabalhadores. Vejam bem, criancinhas, aprendam, sejam doutrinadas. Lá do outro lado da rua, nós atravessamos essa maravilhosa avenida Caminhos da Soberania e vamos conhecer, então, o Luiz Carlos Prestes, esse líder genocida, feminicida, comunista, símbolo do atraso mundial. E assim nós teríamos doutrinação ideológica infinita na nossa cidade. Graças a Deus, as nossas crianças estão salvas disso, né? Então vamos continuar. Então ele queria a construção, administração e conservação de modo colaborativo de estátuas, monumentos, casas, estabelecimentos em geral, prédios e sedes memoriais em homenagem a estes líderes. Absurdo. A área concedida, Fortunati explica, em relação ao disposto pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, PDDUA, a área concedida situa-se na subunidade 1 da UEU 1044, Macrozona 1, constando este setor como área de interesse cultural, AEIC, a área de 23,2 mil metros quadrados, gente, 23,2 mil metros quadrados. Tudo bem, isso não está valendo mais, mas pensar que a Prefeitura de Porto Alegre concedeu uma área em terreno nobre de 23,2 mil metros quadrados para um projeto de um partido e de uma ideologia política, para mim é uma aberração. Eu acho que isso não é a função da Prefeitura de Porto Alegre. Aliás, eu acho que isso deveria ser revisto no geral. A Prefeitura de Porto Alegre não pode sair por aí cedendo o patrimônio que é de todos nós, terreno público, para esse tipo de coisa. E ainda faz da calada, porque ninguém fica sabendo quando essas coisas acontecem e a gente só fica sabendo quando a construção já está pronta. Tipo essa coisa horrenda aqui atrás. É por isso, meus amigos, que nós precisamos de uma Câmara de Vereadores vigilante e fiscalizadora. Porque no dia que um projeto desse entrar pela porta, nós tenhamos lá representantes, e eu me disponho a fazer esse papel, que tenhamos representantes para denunciar isso na hora que entrar na Câmara, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, tá? A gente não merece isso em Porto Alegre. A finalidade e as atividades propostas, com a indicação de deslocamentos para os pedestres que serão usuários do espaço, acentuam a natureza essencialmente cultural e contemplativa, agregando à área ambiente onde está inserida a possibilidade do exercício de práticas sociais do turismo de esquerda, lazer e recreação e, portanto, apropriação social e animação urbana, declara o então prefeito Fortunati em 2016. Ele conclui destacando que a proposta vai ao encontro do propósito básico das diretrizes urbanísticas estabelecidas para a orla da cidade, a reintegração do Lago Guaíba ao cotidiano da cena urbana. Gente, eu consigo pensar no mínimo em umas 50 utilidades muito mais maravilhosas e nobres para nossa orla do que abrigar uma coisa horrorosa dessas como eles tentaram fazer, tá? Então, vou continuar, tô me encerrando já, aqui ó. Pra quem quer olhar de perto, tá aqui ó. Lei do vento. Lei
10.030, eu virei. Lei 10.390, de 22 de fevereiro de 2008, autorizava o Executivo Municipal a conceder o uso de área situada na subunidade 1 da Unidade de Estruturação Urbana, UEU 1044, da Macrozona MZ 01, a Fundação Caminho da Soberania, para a implantação do Memorial Caminho da Soberania e da outras providências. Eu destaquei 3 pontos nesse projeto de lei que eu espero nunca mais ver nada parecido na história de Porto Alegre. Artigo 2, porque o artigo 1 é basicamente a questão da localização, tá? Artigo 2. Na área descrita no artigo 1 desta lei, serão edificados 3 blocos arquitetônicos isolados, com uma área de base de cada um deles aproximadamente 375 metros quadrados, com altura de 4 metros, sendo fixado nos topos o busto de cada um dos homenageados referidos no artigo 1 desta lei. Artigo 3, aliás, parágrafo 3. A concessão de uso será rescindida independentemente de ato especial e sem direito à indenização de qualquer espécie, se for dado ao imóvel aplicação diversa do que lhe tenha sido destinado nessa lei. Ou seja, se eles usassem para outro fim, eles perderiam. Ou seja, se lá adiante eles tivessem conseguido construir essa aberração e viesse uma vereadora, Fernanda Bart, querer redestinar o prédio, eles perderiam a concessão, tá? Fica facultado ao Executivo Municipal revogar essa concessão de uso se no prazo de 3 anos, a contar da data da aprovação e licenciamento do projeto arquitetônico, o que graças a Deus nunca aconteceu, não ocorrer a conclusão da obra de no mínimo um dos blocos componentes. Ou seja, nos livramos desse mal, gente. Nos livramos desse mal. Mas eu quero que fique muito claro na cabeça de todos nós que isso foi um projeto, isso é algo concreto, isso esteve para sair do papel e nós escapamos por muito pouco de virarmos a capital internacional da esquerda atrasada no mundo, tá? Quem assinou isso na época? Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2008, José Fogaça, prefeito, José Fortunati, secretário de Planejamento Municipal, tá? Foi revogado, eu tenho certeza que esse projeto não passaria hoje. E aí, meus amigos, eu me despeço de vocês dizendo o seguinte: hoje, 103 anos do início da Revolução Bolchevique, que mudou o mundo como o conhecemos e nunca mais será o mesmo, porque introduziu uma ideologia nefasta, assassina, genocida e destruidora, que prega a morte e o envio para gulags de todos aqueles que discordam da sua forma de pensar, e que o gulag moderno nos países que não vivem ainda uma ditadura é o banimento e a censura nas redes sociais, o politicamente correto que nos amordaça e todo tipo de aberração que é imposta contra as pessoas que não são de esquerda, tá? E nos países que não têm a sorte de serem ainda livres, a gente sabe que os gulags continuam se multiplicando, como foi o caso da China durante a pandemia, que criou centenas de novos campos de concentração e fez uma limpa lá durante a pandemia, se livrando de todo mundo que tinha qualquer fé, de todo mundo que fazia oposição política e tudo mais que vocês já sabem. Então a gente está aqui na frente do Memorial da Vergonha, do Memorial Luiz Carlos Prestes, memorial em homenagem ao assassino, genocida, feminicida, símbolo do atraso da esquerda no mundo, que hoje faz 3 anos de sua inauguração e que está abandonado e decadente, como deveria estar desde o início. E que nós queremos, sim, a redesignação desse prédio para outra finalidade. Muito obrigado pela paciência das quase 100 pessoas que nos acompanharam durante toda a live. Curtam, compartilhem e não deixem essa informação ficar só entre nós. Obrigada!